Rafael. Já vê, o fundo é escuro. Se tiver ruim aí, o pessoal enxergar, pode falar. Só comprar o que Bom, pessoal, bom dia então. Meu nome é Eric, né? O pessoal já me apresentou aqui. A minha formação inicial, graduação, sou formado em tecnologia de automação industrial, né, pelo Instituto Federal de Cubatão, Campus Cubatão. Após esse curso, eu ingressei na sequência no curso de especialização, né, de pós-graduação em gestão estratégica de TI, né, de tecnologia da informação. E junto, em paralelo, eu iniciei também o curso de engenharia da computação. Então, eu sou engenheiro, né, da computação. Eu terminei no final do ano passado. Junto com a pós-graduação, fiz parte da primeira turma do curso de pós-graduação e especialização em engenharia elétrica, né, também do Campus Cubatão. E na semana passada eu fiz minha matrícula no curso de bacharelado em administração da Univesp também. Tá? Engenharia da computação, né? Eu sou formado pela Univesp, né? Então, curso técnico, né, que o professor falou, eu sou formado, sou técnico em logística, né? Eu fui desligado da Uzi Minas em 2016, aí eu vi no mural da ETEC Ponderal, no Boqueirão, né? Vagas remanescentes, aí eu participei do processo seletivo e ingressei no terceiro módulo. Né? Então, em 2001, eu entrei na OSIPA, né, como era chamada na época, né, que já pertencia já ao grupo Uzi Minas, né? Eu entrei como operador de equipamentos, né? E eu estava na superintendência de laminação a frio, né? Eu trabalhava no equipamento tesoura quente, era um equipamento que cortava as bobinas, né, em chapas de aço, e também no laminador de acabamento, que ele dava um acabamento na bobina de aço, planicidade, as propriedades mecânicas, né? Então eu trabalhei nesses dois equipamentos. Na empresa, nessa época, eu não sei como é que está agora, existia lá um programa um processo seletivo, né? Um programa de evolução de carreira, e os funcionários eles concorriam, né, entre eles, tem uma concorrência, e aí eu participei do processo para programador de produção, né? E em 2004. Então, de 2004 a 2016, eu trabalhei lá como programador de produção na Uzi Minas, né? Em 2016, eu fui desligado, né? Porque, assim, eu trabalhava no centro de controle operacional e a maioria dos equipamentos lá já tinham sido desligados, né? Desativados. E muita coisa da programação tinha sido passada lá para a usina de Ipatinga, né? Que a Uzi Minas ela tem tinha uma siderúrgica aqui, né, em Cubatão, e uma siderúrgica em Ipatinga, né, no interior de Minas Gerais. E então eles construíram lá também o centro de controle, né? E com a facilidade da conectividade, internet, eles passaram a fazer a maior parte da programação por lá. Né? Eu vou, para ilustrar melhor, né, para o pessoal ter uma ideia, para quem não conhece, né, como é a siderúrgica, vou mostrar algumas imagens. Né? Essa é a usina, toda a área, né, dela. Aqui é o porto, né, onde é feita aqui a exportação, o embarque de produtos, né, acabados para exportação. Recebimento também aqui fazia muito de carvão mineral, né, que é o combustível, né, para transformação, assim, o derretimento, né, do minério de ferro, para transformar em metal líquido, né. Aqui é o pátio, seria o pátio de minérios, né, aqui essa foto, toda essa parte já foi desativada já, tá? Então vocês podem ver que não tem a pilha de minério aqui, né? Antes ficava aqui uma pilha de carvão, aqui de minério. Esse aqui é o LTQ2, o LTQ novo, laminador de tiras a quente, né, que pega a placa de aço, né, e faz a bobina de aço, né? Diminui a espessura, reduz a espessura. Aqui a serraria 2, aqui era toda a fábrica de chapas grossas, aqui é LTQ.
Aqui é da laminação a frio, né? O laminador de tiras a frio, ele pega a bobina do LTQ e diminui ainda mais, né, a espessura da bobina, né? Só que é laminado a frio, né? Não tem o aquecimento da placa, né? E aqui é a antiga CR1, quando eu entrei já estava desativado, já não funcionava, eu entrei em 2001, né? E aqui os altos fornos, né? O alto forno 1, o alto forno 2. Aqui a sinterização, né? Faz o beneficiamento do minério, né? É o minério mais fundentes, né? No caso, calcário. E aqui seria cônico domain de Rangoni, para a gente poder se situar, localizar. A gente utiliza para chegar no Guarujá, né? Vai para o Litoral Norte. E aí, pessoal, hoje, só que está aqui nessas manchas amarelas aqui, ó, funciona. Tudo isso aqui foi desativado. Isso aqui é tudo grandão, tá, gente? Os pátios aqui, ó, pega com referência aqui, ó, da CRI, tá? Então é uma área bem extensa. Tá? Ó, aqui é a casa de corrida. É onde tem o vazamento do metal líquido, que a gente chama lá de gusa na siderúrgica. Tá? Esse rapaz aqui que está parecendo um astronauta, ele está aqui tirando uma amostra do metal líquido para ver composição química, aferir temperatura. Tá? O alto forno, imagina uma torre bem grande, tá? E eu vou fazer uma analogia a uma panela de pressão. Então é carregado, assim, camadas de minério, tá? O sinter, né? Que é minério beneficiado, o carvão que é transformado em POC, né? Então é um POC, aí a camada de minério, de POC, minério, POC, tem a entrada, a injeção em alta velocidade do ar quente, tá? Que lá o pessoal chama de ventaneiras, né? Seria como se fosse um cooler, né? Um ventilador que joga um ar quente, mas em alta pressão, em alta velocidade. Que aí, esse atrito com o combustível e o minério, tem a liquefação, né, do minério e transformação do gusa no metal líquido. Aqui, essa casa de corrida, que seriam calhas, corre o metal líquido no gusa e cai aqui nesses vagões, aqui são vagões, tá vendo? Está num trilho de trem. E o nome é carro torpedo, por conta do formato dele, ele parece um torpedinho assim. E a capacidade dele é de mais ou menos 300 toneladas de metal líquido. Então é tudo toneladas, são números grandes, tá? Esse aqui, essa foto já antiga já, foi aqui essa foto acho que é da instalação do virador de vagões. A maior parte de minério, nessa época aqui, ele chegava de vagão, chegava de trem, ferroviário, tá? O vagão ele entrava aqui, ó, nessas argolas gigantes aqui, ó, prendia o vagão, soltava aqui na composição, e ele fazia assim, ó, virava 180 graus, descarregava, embaixo aqui tem uma corrente transportadora, que ela já levava lá para o pátio de minérios, e aí as máquinas faziam a distribuição, tá? E montando as pilhas de minério. Tá? Aqui a cearia, pega o gusa, leva para a cearia, porque o gusa ele não é aço ainda, ele é uma liga de mais menos de 98% de ferro e mais de 2% de carbono. Então na cearia reduz o carbono, tá? Para menos de 2%, e você já tem uma liga, já que você pode ser chamado de aço. Tá? Aqui, ó, é metalurgia de panela, que o pessoal chamava lá, porque essas panelas gigantescas aqui, ó, carregavam o gusa e levavam até o conversor. O conversor é como seria uma panelona maior, tá? E todas as panelas, o torpedo e o conversor são revestidos com material refratário, tá? Que é para não derreter, né, o aço. Né? Então, era despejada aqui, 15% mais da carga era de sucata, né, que colocava no fundo para não comprometer, né, esse material refratário, o conversor tem uma durabilidade maior, e fundir com o metal líquido, tá? E aí seriam 5%, né, da carga. Aí era injetado aqui, em alta velocidade, o gás oxigênio, para fazer essa redução do carbono, tá? Para reagir com carbono e ir embora em formato de gás, tá? CO2 e ter aí então a liga metálica.
Daqui ia para esse é o refino primário, ia para o refino secundário, e aí, conforme o pedido do cliente, iam colocando ali ligas metálicas, molibdênio, alumínio, níquel, para então formar conforme o pedido do cliente, né? Composição química do aço, né? Vocês já viram a propaganda da ArcelorMittal? O aço não é tudo igual, né? A gente olha assim, o aço assim e fala assim, é aço. Mas não, tem propriedades mecânicas diferentes, composição química, tá? Propriedades mecânicas, físicas e químicas, tá? Daqui, do refino, depois do refino secundário, essas panelas aqui, o conversor ele basculava para o outro lado, carregava uma outra panela, e essa panela ela era colocada numa torre, né? E ia despejando devagarinho no distribuidor, no molde. O molde ele era formado, você imagina assim, um picolé. Vocês colocam lá no freezer e ele não solidificou por completo, não virou gelo, então ele tem uma casquinha dentro do CV lá que está líquido, o gelo, né? Por exemplo. E o aço a mesma coisa. Então, solidificar, criar uma parede, ele ia descendo com rolos, ia resfriando de água e tal, até ele ficar aqui na horizontal a placa, e ela ia saindo aqui nos roletes, aqui nos rolos aqui, ó. E essas máquinas aqui são maçaricos, que eles iam cortando a placa aqui assim, ó. Aqui dá pra ver um maçarico, tá vendo? Ele vai, essa plataforma aqui, ela vai indo junto com a placa, a velocidade da placa, ela vai cortando, cortou, soltou a placa, né, ó. E aí ela volta para trás, ajusta o comprimento da placa que o cliente está precisando, está pedindo, e aí vai cortando e segue e vai embora. Pega o pátio de placas, tá? Aí o próximo aqui, o cliente, a fábrica, é o LTQ, o laminador de tiras a quente. Esse aqui é um laminador esboçador, são 2 cilindros, né, gigantes também, que fazem a pressão na placa. A placa ela é enfornada antes, tá? Ela é aquecida, aí ela fica aqui incandescente novamente, passa aqui, esboça, vai lá para frente, existiam mais 6 cadeiras, reduzia a espessura conforme o pedido do cliente, tá? Enrolava e transformava em bobinas. As bobinas aqui são bobinas que são laminadas a frio. Ó. Então o laminador de tiras a frio, ele não deixa a bobina incandescente, né? não aquece a bobina, ele passa direto aqui. São 4 cadeiras, né? Existiam 4 cadeiras, né? Do laminador de tiras a frio da Cosita na época. E aí reduzia a espessura, tá? Essa aqui é um quarto de bobinas, elas estão alocadas no berço, a gente chama de berço, né? Parece um bercinho mesmo. Essa aqui é a ponte rolante, ele carrega a bobina de aço. A capacidade dessas pontes rolantes aqui das tenaz, aqui nesse equipamento, acho que eram 25 toneladas por aí, em média. Esse aqui é o recozimento. Depois de passar pelo LTF, para ter a conformação dos grãos, o alívio mecânico, as bobinas elas eram informadas assim, ó, empilhadas, tá vendo? Essa aqui é uma bobina, essa aqui é outra bobina, 4 bobinas, tá? Aí era colocada aqui essa estrutura, depois, ó, essa estrutura aqui tá mais escurinha que essa aqui, ó. Depois era colocado o forno de recozimento, e aí ficava ali algumas horas, ali, uns dias ali, tá? Para ter essa, devolver algumas propriedades mecânicas que o material perdeu lá no laminador de tiras a frio. Aqui a embalagem da bobina, o carregamento no caminhão, ó, tá vendo? São 2 bobinas aqui, ó, mais outra aqui, e aqui no ferroviário, ó, o trenzinho. Isso aqui é um vagão bobineiro, tá? Ele tinha, era como se fosse uma canaleta, aqui assim, você acomodava aqui as bobinas aqui. Na época lá, acho que era 6 bobinas, era uma média, né? 6 bobinas que colocavam no vagão bobineiro. Cada bobina dessa daqui tem, em média, 10 toneladas, vai bobina iluminada quente. E o vagão é de 60 a 70 toneladas, né? Da carga, né? 70, né? Aqui é o porto, a visão melhor aqui pra gente. O porto da Uzi Minas, ele tinha 6 pontos de atracação. Esse aqui no cais, mais esse. E tinha, o lugar que poderia atracar aqui e aqui nesse lado aqui no pier aqui. Se não me engano, acho que era isso, né? Era desse jeito. Essa atracação, esse ponto de atracação aqui, ó, geralmente atracava um navio de carvão, mineral, tá? Aí vocês podem ver que tem esse equipamento aqui, que eram os graves. Eles iam pegando o minério, eles já jogavam nos silos aqui, que alimentavam aqui a correia transportadora, já vinha pra cá e jogava aqui para trás, que é o pátio de minério, de carvão. E esse aqui é o armazém do porto. A gente tentava adiantar lá na programação
toda a transferência de material possível, do material programado, dos lotes de exportação, para esse armazém aqui, porque quando já encostava o navio aqui, ele só ia transferindo aqui de caminhãozinho, tá? Para cá, encostava aqui no navio e ia carregando. Tá? Aqui é o porão do navio, ó. Carregamento de bobina, tudo empilhadinho, aqui chapas grossas. Descer tudo com guindaste aqui. E aqui é o centro de controle operacional onde eu trabalhava. Essas são as fotos que eu consegui obter, porque assim, procurando na internet não tem mais, não acho. Aqui o telão, ó, a gente tinha assim as informações principais ali da usina, dos equipamentos, né? Equipamentos principais. Para vocês terem uma ideia, aqui, uma noção, aqui atrás, aqui era a pessoa que alimentava o relatório geral da usina, as informações, principais informações, né? E ele ia reportando e obtendo também informação das áreas, tá? Tá em contato o tempo todo com as áreas, com as fábricas. Aqui o supervisor, mas para cá, aqui ó, é outra mesa aqui ó, seria continuando aqui ó. Aqui ficavam aqui os assistentes, analistas, tá? De embarque, laminação, aciaria. Aí voltando aqui, nessas 3 mesas aqui ficavam 4 programadores. Era o programador. Desculpa, vou começar aqui na frente. Aqui era o controle de busa, tráfego de busa. Aqueles cabos torpedos, o pessoal controlava, tá? Ficava com um rádio falando com o pessoal dos maquinistas, controlavam as locomotivas, tá? E aqui no meio era programador de aciaria, tá? Ele recebia toda a programação de máquina de corte, era PMC o nome, tá? Que era dado. Por que o programa de máquina de corte? É o corte, tinha lá o dimensionamento da bobina que o cliente precisava, tá? Da placa de aço que o cliente precisava. Os clientes mercado interno, tá? Já o consumidor final já, como laminador de tiras a quente e o chapas grossas que tinha também na época, tá? Que era outra fábrica que eu mostrei aqui, mas que laminava e fazia chapas grossas que era usado para fazer navios, né? Por aí vai. Aqui do lado ficava o programador do laminador de tiras a quente, tá? O laminador de tiras a quente do LTQ1, LTQ2, e no meio aqui ficava o programador de chapas grossas, e aqui aqui na ponta ficava o programador de chapas grossas. Aqui ficava toda a programação de acabamento, do LTF, do laminador de tiras a frio, do reposimento e laminador de encruamento, de linha de inspeção, tá? E aqui era o embarque. Eu fiquei a maior parte do tempo aqui no embarque trabalhando, tá? Aqui era a transferência de placas, controle de placas, aplicação de placas. Ficava de olho nas escarfagens, né? Que quando a placa saía com alguma deformação, tinha que fazer alguma correção, algum acerto. Esse programador aqui fazia o controle, porque aqui não era só programação, era programação e controle. Aqui era o mercado interno, aqui fazia parametrização e alteração de cargas, né? O controle dos pátios, de produto acabado, do estoque. E aqui no mercado externo, fazia programação para o porto. Para o porto, então, a gente adiantava, quando atracava um navio, a gente fazia uma mudança de programação para poder já levar das fábricas direto para o navio. Tá? Embarcava no caminhão lá, levava lá encostava do lado do navio. Então, algumas cargas que estavam lá já programadas para ser transferidas como ferroviário, que a gente fazia, para o armazém do porto, a gente desfazia e fazia tudo rodoviário e liberando conforme a programação, os programadores lá do porto, tá? Programa de embarque marítimo, e aí enviando para eles lá as cargas. Tá? Bom, então aí falar um pouco de como que é o trabalho do programador, então, né? De produção. Tá? Tem que ter contato direto com o chão de fábrica, tá? Tem que estar indo lá na fábrica, ver como é que é. Isso me ajudou muito, tá? Na minha evolução, né? Ter um conhecimento do operacional, tá? Para estar levando para o tático, né? Que é o caso aqui do programador de produção, né? E assim, era um trabalho conjunto com a operação, com a fábrica, junto com o pessoal, com os analistas lá também do planejamento, né? E era comercial, né? Que trazia os problemas do cliente, queria saber do prazo, né? Quando que ia chegar o material, às vezes o material estava em atraso, então a gente tinha que dar esse retorno,
da resposta correta, a previsão, tá? E essas são as fases, né, que eu tinha mostrado para vocês, né? Chegada do material, né? O alto forno, o refino, a transformação em aço e aqui as laminações. Ó, o tempo de processo de cada produto, né? Era esse aqui, ó. O lead time de placas era entre 3 e 5 dias, mais ou menos, estou falando, tá, pessoal? E só para ter uma noção, tá? A bobina laminada quente, de 1 a 4 dias, né? Chegando lá a placa, conseguia produzir a bobina, né, laminada quente entre 1 e 4 dias. Aí o total aqui entre 4 e 9. Né? A decapagem, você tirava. A decapagem era um processo que era desenrolada a bobina de aço, a tira ela descia, né, ia puxando a tira, descendo um tanque de ácido, tirava toda aquela camada de óxido e depois rebobinava lá na frente, para depois estar indo para o ETF. O ETF consumia, tá? A bobina laminada a frio, chegou lá a bobina decapada entre 1 e 3 dias, tá? Total 7, 16. Recozimento, aqueles forninhos lá que você criava as bobinas, né? 3 e 5 dias e total 10, 21. Acabamento, 1 e 3 dias, total 11, 24. E embarque, entre 1 e 3 dias, 12 e 27 dias, tá? Então essa aqui era uma estimativa que a gente tinha, era uma noção que tinha que dar para o cliente, para o pessoal da área comercial, para o pessoal do planejamento também, né? Porque o planejamento ele tinha que fazer uma retroalimentação. Mas tinha algum problema, um problema operacional, o equipamento quebrava, então tinha que ter essa noção, aqui é uma previsão, tá? Que é esse trabalho aqui que eu estou explicando para vocês, né? Que é a maximização da eficiência do material bruto através do encaixe estratégico de pedidos, né? Então você tem todos os pedidos dos clientes, na hora de montar o programa, né, do equipamento, fazer o sequenciamento, você tem que ver a capacidade do equipamento, né, tem que ter também a informação, né, os dados sobre produtividade, né, a produção ali do equipamento que ele tem, a meta que ele tem do dia para cumprir. Então tudo isso tem que estar levando em consideração, tá, na hora de programar. O equipamento, um exemplo, lá os programas na laminação, eles tinham um apelido de cone. Porque se você fosse olhar assim, colocar, fazer um desenho no papel, por exemplo, você ia passar, chegou um cilindro novinho do LTQ. Né? Então para você passar o material ali, você tinha que ir estreitando a placa, por conta da capacidade de laminação do cilindro. Então tinha lá um limite total, uma largura tal, aí depois ia reduzindo a largura e produzindo a bobina, então produzir a bobina da mais larga até a mais estreitinha, tá? E também levando em consideração também o material, a composição química da placa, né? A característica mecânica, que tem levando em consideração o desgaste do cilindro, tá? E a programação de embarque, como eu havia dito antes, né? Era direcionar os produtos acabados direto para o modal logístico, tá? Adequado, né? Aí o navio, o trem, ou carreta, como eu já tinha mostrado aqui para vocês, né? Então é isso aí. Aí a dinâmica lá era assim, né? Durante todo o turno, o início do turno, né, era fazer o check do sistema, ver como é que está, né, os estoques, o embarque. Lá a gente tinha os documentos de transporte, né, que eram gerados, então ver o que tem disponível, disponibilidade, se está gerando, se não está gerando, qual o problema, né? Fazer a avaliação do sequenciamento deixado pelo turno anterior, tá? Na ciaria, em todos os equipamentos também a mesma coisa, tá? É que a ciaria ali é o começo de tudo, né? Fazer a execução contínua, né? A reavaliação constante das capacidades das máquinas, o monitoramento do resfriamento das placas, das bobinas também. A bobina saía do LTQ, ela tinha que ser resfriada, ela saía do recozimento, ela tinha que ter um tempo de resfriamento para poder entrar nos equipamentos de acabamento, tá? Fazer a gestão de gargalos, tá? O monitoramento das filas, os laminadores, fazer a reprogramação imediata em caso de falha. Quebrou o equipamento, aquele material vai ficar parado ali. Então tinha que fazer a realocação. Se tem um equipamento que pode processar, era direcionado para esse equipamento. A reaplicação, né? Você fazer a vinculação do pedido no material que
tem as mesmas características para poder estar atendendo o cliente, é um material que já está adiantado, né, no processo, então fazer tudo isso aí para estar atendendo o cliente. Tá? Aplicação de placas, né? E o fim do turno é o fechamento de programas logísticos, saída, fazer o handover, né, de informações precisas. Tá? Lá a gente trabalhava, o prazo de entrega ele era controlado de forma descendial. Então, assim, dá um exemplo, nós estamos no mês 6, então, era 6D1, era mês 6, o prazo de entrega, o limite ali era mês 10 de junho. Tá? D2, dia 20 de junho, tá? É o prazo máximo ali. Então, e o controle também era feito usando o OTIF, né, um time full, que assim, vou dar um exemplo, tinha lá um OTIF de 100% para estar entregando aquele pedido, né? Aí ele pedia de 100 toneladas, né? 100 toneladas. E ele tinha lá uma margem de 5%, então a gente poderia estar entregando de 95 toneladas a 105 toneladas, tá? Então, já estaria atendendo o cliente, estaria fazendo um contrato, né? E aqui o ecossistema, né, do logístico da siderúrgica. A logística de suprimentos, né, a sincronização, sistema de descarga naval e ferroviária, né, com a queima do alto forno. A expedição terrestre, mercado interno, tá? Que já foi falado. Expedição marítima, né, suporte direto do terminal marítimo, né, do porto, né, então tinha que ver lá com o pessoal da programação do porto para poder estar fazendo os ajustes, tá? E o trabalho do PCP, né, como foi falado, é aqui, né, junto com o pessoal do chão de fábrica, junto com lá do Gemba, né? A capacidade, técnicas, paradas mecânicas, né? A ação do PCP, né? Planejamento, programação, controle de produção de turismo, replica as placas, né? sem estourar o limite. A logística, a linguagem, era a carga de vagões, navios, frete, garante que a bobina não crie gargalo. Né? O gargalo, quando eu trabalhava lá, o maior era a escarfagem. Eram placas que saíam da cearia e tinham problemas de dimensionamento, ficavam presas lá pela inspeção, né? E é isso que a gente... em 2010, eu fui trabalhar junto com o pessoal do planejamento, eu fazia aplicação de placas. No caso, era separado, tinha um aplicador de placas do LTQ e o aplicador de placas do LCG. Eu fazia do LCG. O que era isso? Tinha placas que eram placas chamadas placas livres. Elas eram livres, elas não tinham vínculos com nenhum pedido. Então ela tinha um problema dimensional, né? Então elas eram desviadas, né, para esse estoque de placa livres, quanto ao problema dimensional, largura, espessura, ou composição química. Então a gente procurava algum pedido que a gente podia estar atendendo com essas placas. E aí fazia a alocação desses pedidos às placas, tá? E esse era um trabalho que a gente fazia junto com o pessoal dos laminadores de chapas grossas. No caso, ele tem que era a mesma coisa. Às vezes também para poder atender a formação de cone, daquela programação lá, porque assim, eram lotes que tinham em cada sequenciamento de cada cone, de cada programa, que você não poderia fazer nem a mais, nem a menos daquele material, para poder estar atendendo lá o consumo, lá a produção, os limites do equipamento. Né? E assim também atender a produção do equipamento, né? As metas. Né? Então a gente fazia esse atendimento, né? Procurava material para poder estar formando esse cone. E o pessoal da cearia também. Né? Então a mercado de vendas viu os prazos, mix de produtos, tonelagem, o pessoal pediu abstratos em ordem de produção. E aqui são as competências, né? O raciocínio lógico-matemático, né? Otimização espacial e sequenciamento produtivo, né? Essa visão que o programador tem que ter. O domínio dos sistemas, né? O sistema legado, o SAP, né? A resiliência sob pressão, né? Você está trabalhando ali com um erro operacional, pode ser até na programação, ali no planejamento, pode comprometer, né, milhões de dólares, né? Em assunto, né? A visão sistêmica, né, ponta a ponta, né, um olhar, uma visão mais holística, né, do todo, né, e integração com TI, né, gente, compreender banco de dados, isso aí, no teste que eu fiz para ir para lá, na programação, na época, o pessoal usava ferramentas, vocês já viram, vocês conhecem o Axis, que é da Microsoft, né, que é um banco de dados, mais ali para uso ali do escritório e tal, porque a gente tinha acesso a algumas tabelas lá, alguns dados,
também pegava do nosso sistema legado e alimentava, porque a gente construía algumas ferramentas para estar ajudando, tá? Na nossa decisão, tá? Formação de cones, de programas, né? Então, na prova, teve uma prova escrita, teve uma prova lá sobre Axis lá, eu fiz, então, isso aí foi em 2004, então imagina agora como é que tá, né? Com IA, esse negócio de análise de dados, de BI, né? Então, não tem jeito, né? A gente tem que cair para a tecnologia da informação também um pouco, um pouco não, né? Muito, porque é o que está pedindo, né? E aqui tem um desafio estrutural, né? A integração logística de rotas simultâneas de trem, descarregadores pegando 1.200 toneladas hora, né? A vivência marcante que eu tive, né? Manter a engrenagem girando, né? Durante a migração tecnológica, crise de demanda, percepção real de que um clique do sistema, né, afeta desde a tesoura quente, né, até o just-in-time de uma montadora automotiva, né? Muitas empresas trabalham, né, com just-in-time, né, puxado, então imagina se atrasar um pedido, né? Então aqui tem a comparação, né, do PCP tradicional e o 4.0, né, o contemporâneo, né? A coleta de dados, né, apontamentos manuais, ciclos longos, né? Hoje em dia a gente tem aí internet das coisas, identificação por frequência, sensores de fibra ótica, né? A tomada de decisão, né, era baseada em planilhas retroativas e intuição, né? Hoje tem modelos, tudo é direcionado e orientado a dados, né? Por isso o entendimento, o conhecimento em tecnologia de informação, né? Que a gente não pode não escapa. O papel profissional, né, é controlador de tarefas, né? Aí hoje passa a ser arquiteto de sistemas, né, programa, e lógico prever gargalos, né? É o uso da análise de dados. Né? Então é isso aí, as recomendações que eu dou para vocês é assim. Qualquer área, né? Qualquer segmento, profissional de logística, ele tem que ir lá no operacional, ele tem que conhecer o operacional, o equipamento, o pessoal que trabalha, né, as partes interessadas, né, os stakeholders, né, e para poder estar levando isso para fazer lá o planejamento, né, levar para o estratégico, o tático, né, dominar a lógica de dados, né. Aqui eu coloco aqui, ó, linguagens, né, que hoje o pessoal está usando bastante, que é o Python, né, para análise de dados. Isso aqui já é programação, linguagem de programação. O SQL é banco de dados, né, então é bom ter uma noção, né. Então, tem bastante videozinho, tem bastante coisa no YouTube, né, gratuito. E é cultivar a visão do todo, né, aquela visão holística, né, do todo. Desde o lado da chegada de matéria-prima, né, todo esse controle de matéria-prima que a gente fazia lá na logística, né, desde que eu cheguei a trabalhar, né, eu ajudei há um tempo, fiquei uns 6 meses lá, o pessoal tinha controle de matéria-prima, chegada de vagões, controle de vagões. Então, até, né, o cliente, né, até a chegada do cliente, ter essa participação também, esse contato com o cliente, né, saber como que ele está lá, as necessidades dele, tá? Como que é o embarque do cliente, né, como é que ele recebe o material, né, isso é importante pra caramba. E é isso aí, né, aí tem aqui esses 3 pilares, né, a matéria bruta, né, o tempo, né, o just-in-time, né, e a informação aqui, os dados, orientados aos dados, para poder ter, não somente a informação, né, que atua como catalisador, para converter o caos em entrega pontual. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Desculpa aí. Pessoal, pode virar essa pergunta? Pode. Pessoal, falem o ano e o nome, tá? Olá, bom dia. Meu nome é Gabriela, eu sou do terceiro ano. Gostei desse grupo da comunicação. Eu e meu grupo de TCC estamos fazendo um TCC, no caso, sobre um projeto sobre transporte ferroviário de enxofre, envolvendo o tipo de vagão. Eu queria perguntar se você tem algum conhecimento dessa área, se no transporte ferroviário, especificamente nos vagões HT fechados, se o aço tem um específico, ou são vários tipos e não tem exatamente um que é para o vagão. Esse tipo de aço aqui vai para os vagões. Olha, eu desconheço sobre isso aí, mas assim, no caso, a empresa que faz o transporte, né, e a empresa
ela tem a demanda dela, né? Se ela tem um problema, ela pode estar levando isso para o fabricante de vagões, né? E aí no caso, é assim, como assim, imagino, tá? Assim, a maior parte é a imaginação minha, tá? Conhecimento que eu tenho, né? A visão que eu tenho, assim. Ele leva para o cliente, por esse modelo, né? Nunca mais Produz, né? A maioria dos O vagão, tal, essa demanda, essa necessidade, essa dor dele que ele tem. E na siderúrgica, tem o desenvolvimento do aço. Então, lá naquela parte de refino, na cearia, aí tem a cearia, é o refino primário, transforma em aço e tal, ali já começa já a estar colocando lá as ligas que vão dessas propriedades, não só físicas, como químicas também. Né? Reação química do aço com esse material. Porque assim, pode ter, né, alguma coisa de umidade que entra no vagão, mesmo sendo fechado, né? E aí pode estar gerando ali alguma corrosão. Então, na COSIPA, na época, o professor lembra, tinha o aço Posacor, era bem famoso, que ele tinha alta resistência à corrosão. Esse era um material que era feito para a demanda eram navios, plataformas, tubulação, né? Então assim, é que eu falei, né? O aço não é tudo igual. Então tem que olhar, tem que ver a propriedade química do aço, né? Às vezes esse aço é uma outra demanda, diferente da sua, mas tem um problema. Tem gente que pesquisa desenvolvimento de cima, né? Metalurgia, para estar desenvolvendo ligas que vão estar sanando, mitigando esses problemas, essas dores. De repente, se não tem um aço específico para isso, esse aço Posacor, que eu estou dando um exemplo, ele não está resolvendo esse problema, pode estar sendo desenvolvido uma liga nova. Né? Aí ele fala assim, muito metalurgia, siderúrgica, como funciona. Mas assim, eu desconheço, tá? Só estou falando para você que assim, como que funciona. Tá? Se não tem um aço próprio para isso, pode estar sendo desenvolvido. Tá? Colocar uma liga ali e tal, vai formar uma camada, no caso do Posacor era isso, ele formava uma camada, um óxido, né, superficial, que aí não deixava aí para mais para o interior, né, do aço, para fazer essa contra. Né? O desenvolvimento é assim, funciona. Obrigada. Mais alguém? Uma empresa será logística. A gente queria saber, você falou muito o nome PQF, se não me engano, e PQG. A gente queria saber se isso é tipo diferente de aço, o que é. Ah, então. É assim. Lá, as siglas são só assim. Laminador de tiras a quente. Ele pega a placa, né, aquela placa que sai lá da cearia, ele aquece no forno e reduz a espessura e transforma a placa numa bobina de aço. Então é laminador, né, ele lamina essa placa de tiras, né, transforma numa tira, né, mais fininha, né? A quente, ele pega a quente, ele tem que aquecer, né, para poder transformar essa bobina. O LTF é o laminador de tiras a frio, ele não precisa desse aquecimento, ele pega a bobina do LTQ, ele desenrola a bobina, lamina, passa nos laminadores a frio mesmo, não aquece, reduz a espessura mais ainda. O material que é usado para fabricação de carros, linha branca, fogão, geladeira, é bem fininho, às vezes a espessura vai para o papel. Né? E o LCG é laminador de tiras o LCG é laminador de chapas grossas, né? São as chapas que são usadas para fazer navio, estruturas, né, maiores, bondes e tal. E tem alguma outra sigla que... Lá o que mais tinha era a sigla, na siderúrgica você vai... Mas tem a sigla, é sigla para tudo que é lá. Mas os mais assim, conhecidos são esses aí que eu falei, eu acho que foi você não tinha entendido, né, que eu tinha explicado aqui, eu expliquei mal também na correria aqui. Acho que sim, porque você estava falando de jeito que eu achei que fosse um aço mesmo. Não, são os equipamentos. Aí quando eu falava, quando tinha ali LF, LQ, bobina LF, bobina LQ, é bobina laminada a frio, né, laminou lá no LTF, né? E o LQ é bobina laminada quente, ela foi laminada lá no LTQ. Tá? Bom. Como que é o PCP lá na... o planejamento, programação, controle da produção, né? Então, começar com o planejamento, tá? Lá tem um profissional, gente, assim, até para quem quer seguir a carreira, né? Se for começar como técnico, tal, provavelmente no operacional e tal, tem uma pessoa que é graduada, aí tem tecnólogo, logística,
tem engenheiro de produção, né? Até tem também os bacharéis também em administração, né? Geralmente estão assumindo esses cargos. São os analistas, né? Eles olham essa demanda, a carteira de produtos que tem, né? A previsão, né? Da demanda, os pedidos, e eles usam aqueles sistemas, o MES, né? Então, para poder fazer toda a distribuição, a alocação. É feita a reunião com todas as fábricas para poder ver lá a produção, a meta que eles têm. Tá? Tudo isso é a programação de manutenção dos equipamentos também. Tudo isso daí é decidido em reuniões. Tá? Isso tudo é levado lá para o centro de controle operacional, onde ficam os programadores. Né? Antes, esses programadores eles ficavam distribuídos, cada um na área. Então, eles ficavam ali com o pessoal da produção, que se liga mais em produção do que entrega, prazo de entrega do cliente. Tá? Então, aí o pessoal ficava ali em cima, o pessoal da programação, né? Para poder estar fazendo um programa que seja mais fácil de produzir, que dê mais produção. Então, o pessoal viu isso aí, e aí juntou, todo mundo centralizou o CCO, tirou das fábricas. Tá? Então, chega essa programação toda que é feita pelo analista, a pessoa que faz a distribuição geral, né, o programa geral, a previsão que tem. Isso tudo é traduzido em dados, né, lógico, aí tem os programas, os sistemas que a gente utilizava. E aí, é aquilo que eu falei, tem o programador de aciaria, dali sai o produto já para o cliente, né, tem o cliente que compra a placa, né, já direto a placa. A aciaria ela atende o laminador de tiras a quente e o laminador de chapas grossas. Tá? E aqui, aí eu tenho o programador de laminador de tiras a quente, chapas grossas, né? Todo esse material aqui, ele gera subprodutos, né? Não é subproduto, desculpa, deu errado. Gera a matéria-prima, né? De cada fábrica. São fábricas, né? Integradas. Então, e aí por aí vai. Aí tem o programador de tiras a frio, de acabamento. Então, ali no CCO, cada programador ele vai olhando, ele conversa também com outro programador, que já dá a previsão, já dá o estoque, já vê o que ele está produzindo, o que ele vai produzir no futuro, né? Ele já vai ali planejando, já vai fazendo planejamento, o controle de estoque, do estoque que ele já tem ali dele, que está por vir, tá? Então, essa que era feita, a comunicação era desse jeito também. Já tinha um problema, o cara já reportava, tipo assim, teve um problema no laminador de tiras aqui, na decapagem. E o programador do MTF está precisando do material que estava lá para produzir Então, ele já tem que ver o que ele vai fazer para poder atender, porque ele já está vendo que vai ter uma falta de estoque. Tá? Para poder compor esse cone, porque o cone é assim, é como se fosse uma receitinha de bolo. Eu preciso de tantos gramas de ovo, tanto de leite, então é tanto de material com a especificação, com a característica assim, tantas toneladas de material com a característica assado, dimensão, composição química, para compor esse cone e poder estar atendendo o cliente. Então muitas vezes passava para poder estar compondo esse cone, passava um material adiantado, antecipado. Tá? Ficava lá no estoque muito acabado, com espaço, então tudo isso tinha que ser visto com muita cautela, muito cuidado. Então assim, esse era o trabalho. Tá? Direto o pessoal ia à fábrica, ia lá na operação para ver os problemas dos gargalos, tá reportando, né? Tudo isso era reportado também para a alta liderança, tá? O pessoal ouvia, tinha toda essa informação reportada, relatórios, sistema. Quando eu saí de lá, já tinha bastante dashboards, né? Tal, coisa que a gente vê bastante agora, né? Tudo online, os jeitos digitais, né? Já estavam produzindo alguma coisa do tipo, né? Então você tinha a visão ali da fábrica funcionando, o equipamento que estava se produzindo, a velocidade que estava passando a tira no laminador, então, muita informação. Tá? Isso tudo era coisa da automação, que era, né, enviada, gerada, tal, né? Vários níveis de sistema, para a gente ter essa visão. E o feeling, né? O programador tem que ter aquele feeling, do lead time, né? O tempo do processo de produção de cada material, para poder estar numa urgência, ter jogo de cintura para poder estar reformulando, refazendo programação. Tá? Às vezes a gente, lógico, lá era 99% vendo prazo de entrega, atender o cliente. Mas se tinha um problema lá na produção, eu estava precisando produzir, atingir meta de produção, a gente também às vezes
deixava um pouco de lado lá o prazo de entrega, estava tranquilo, e a gente fazia uma programação ali para poder o pessoal produzir, né? Fazer número, né? Mais alguém, pessoal? Pode falar. Meu nome é Maicon, eu sou técnico de logística. Eu gostaria de saber se já aconteceu algum erro na produção ou dessas lâminas ou das bobinas e se eles afetaram a parte logística, tipo assim. Ó, o problema que você fala diz assim, de quebra de equipamento, de Ou um erro. acidente, Erro na produção. vários. Da hora. Aqui agora tem coisa assim de falar em específico, porque o alto forno, como eu falei, ele é uma panela de pressão gigante. O material líquido que sai lá, o aço, o metal líquido, né, ele não é o aço, que sai a 1500 graus. Então tem muito risco, porque teve muito problema de explosão, de incêndio, né? Teve vários, né? Aciaria, acidentes fatais, muito fácil de acontecer. Dezenas de processos gerando milhares de quilos ou centenas de toneladas por dia o tempo inteiro, 24 horas. Aqui, ali, está problema aqui, dali, é impossível que é uma cidade funcionando, é literalmente uma cidade do tamanho, operando 24 horas. Tem problema de todo tipo que você pode imaginar. De falta de pessoal, a queda de energia, uma vez que a usina inteira apagou, e a energia vem lá de Minas, vem da CEMIG. O que você faz? Aí tem que reprogramar, aí começa tudo de novo, tudo. Isso que ele falou é tudo de novo, o tempo inteiro, o dia inteiro, 24 horas por dia. E o processo é contínuo, né? É contínuo. O processo continua, o forno ele não pode parar, porque assim, se você para, não tem como parar no outro forno. Tem o risco de ter um resfriamento desse material lá dentro. Já imaginou? Já aconteceu. Né? E aí você tem essas ventanias por onde entra o ar, você solidifica, você tampa essas ventanias. E imagina, você aumentar o líquido para você pegar e tirar toda aquela restrição. Então, aqueles carros torpedos, lá tinha um controle, ficava um telão. No começo era um telão igual esse aqui, ó. Depois mudou para aquele telão bonito lá e tal. Eram 2 telões desses aqui. E aí ficava lá intercalando, ficava passando várias telas. E uma tela lá que a gente via muito era do tráfego de CUSA, de todo o sistema siderúrgica. Quando passava de 3.000 toneladas lá, a gente ficava já com o cabelo em pé, porque, imagina, o alto forno não vai parar de vazar o metal líquido, certo? Não vai parar, não tem como parar esse processo. É um processo ininterrupto. Né? Aí, você tem um número X de carros torpedos para atender, certo? Se você tem um problema na aciaria, o gargalo da aciaria parou e não está conseguindo descarregar esses carros torpedos, o que você faz com o carro torpedo? Tem que voltar a jogar no alto forno? O que você faria? Imagina. Sabe o que acontecia? Jogava no chão. Aí lingotar gusa, que a gente chamava, né? Levava lá para um pátio, assim, céu aberto, virava, o carro torpedo ele quase pulava assim, né? Ele virava. Ele ia lá, se virava no chão, e tinha uma empresa que quebrava esse gusa, né? Sólido, quebrava, esqueci o nome. Aí, e eles quebravam e virava matéria-prima para a aciaria, né? Jogava lá no conversor, junto com a sucata, para fundir, né? E fazer o novo aço e tal. Mas assim, é prejuízo, né? Porque é um processo que você está... o carro torpedo, ele passa pela dessulfuração, joga magnésio, cal, para poder gerar escória, né? Que é uma para eliminar boa parte do enxofre do minério, do carvão mineral, né? Então imagina, você tem todo aquele processo e você joga fora. E acontecia muito. Então eu ficava vendo aquele processo. Aí via o uso em trânsito, o nível de uso em trânsito, né? E os equipamentos da aciaria, lingotamento contínuo, que são aquelas placas aí que vai vazando o aço líquido, né? Começava a parar o lingotamento, tem um problema ou outro com o conversor na aciaria, a gente já começava a imaginar, vai aumentar o nível de uso em trânsito. E aí começava a passar de 3.000 e tal, tinha uma foto, acho que não está ali, mas a foto estava muito ruim, não coloquei. E estava lá assim, o pessoal tirando foto bonitinho e tal, só que estava lá assim, o nível de uso em trânsito. 3.000 e cacetadas, 3.300 e pouco, vermelho. Quando está vermelho, é que está com risco de vontade de jogar o uso fora. Entendeu? Tem uma lógica reversa, um reaproveitamento e tal, mas só que é desperdício, né? É perda. Pessoal, a gente vai fazer só mais uma perguntinha, acho que tinha. Tá? Pra mudar de próxima aula.
Eu queria saber mais ou menos como é que foi a sua evolução durante o período, onde você mais ou menos 2 anos, lá. Aí eu imagino que você nem sempre ficou na mesma função. Você pode Não. diferentes, como é que foi? Isso. Então, eu quando comecei com essa laminação a frio, né? Trabalhava lá no acabamento, na tesoura quente, desenrolava a luzina, colocava a chapa. O laminado de acabamento dava um acabamento, uma desempenhada no material, uma necessidade do material, né? E beneficiava. E depois de 3 anos e meio de empresa, eu participei do processo seletivo. Eram vagas que tinham de programador de produção, o CCO e tal, produtor operacional. Aí eu participei do programa, fiz teste, prova escrita, Excel, Word, metalurgia. Na época eu era técnico metalúrgico. Logo que eu entrei na Uzi Minas, eu fiz o técnico metalúrgico. Na época era escola de carroça, era do estado, depois passou para o Centro Paula Souza, aí virou ITEC, né? E aí eu peguei o diploma nessa mudança aí, Centro Paula Souza. E aí, então eu fui para lá, não como técnico logística, mas técnico metalúrgico, né? O técnico logístico depois, né? Aí eu passei, foi entrevista, testes psicotécnicos e tal, e aí eu ingressei. Em 2010, 2009, então, aí lá na programação eu fazia programação de vários equipamentos, eu só não programei o LTP. Aí eu programei a cearia, programei ali todas as linhas ali de laminação a frio, de acabamento, e eu fiquei mais tempo no embarque. Por ter ficado bastante tempo no embarque e conhecer bastante do sistema de programação de cargas, né, que montava as cargas lá, conforme a capacidade de cada caminhão, carreta disponível, transportadoras e tal, era tudo parametrizado, tá? Aí tinha a porcentagem de cada transportadora, cada tipo de caminhão, de carreta, ferroviário e tal. Ferroviário que fazia, a empresa era a MRS. Tinha até a torre da MRS, na próxima função do embarque, da logística, estava sempre com o pessoal, montava o pessoal também. E aí, por conta disso, eu fiquei um tempo na logística, lá na portaria 3, né? Que é fazer ajustes de cargas, né? O transportador estava com problema, falta de caminhão, aí fazer essa adequação, né? Desfazer algumas cargas, aí era um caminhão que tinha capacidade maior, tinha que fazer com o menor, aí fazer um ajuste, de um menor tinha um maior, fazer esses ajustes, né? E fiquei lá 6 meses, ajudei o pessoal lá, porque era também uma superintendência, né? A programação e o logística. E aí, de final, eu fiquei na aplicação de placas de LCG, né, que eu falei para você. Então, assim, eu gostava muito de trabalhar desse jeito, né? Eu não era um especialista, eu sempre fui generalista, né? Vocês podem ver, né? Minha formação também, os cursos. E, assim, se você quer ter uma carreira, assim, ter uma estabilidade legal, rápida, você se especializa, tal, você vai chegar uma hora que vai dar uma estagnada, né? Agora, se você é generalista, vai demorar, né? Esse tempo vai demorar, tal, para você ficar legal ali na carreira, mas é assim, é contínuo, né? Então ali eu chegava, às vezes tinha dia que eu chegava, faltava alguém tal, o supervisor lá perguntava, você pode ficar lá, tal, eu ficava. Então tem uma época lá que eu nem sabia onde que ia trabalhar, eu chegava lá e era conforme a necessidade pessoal ali, o turno, né? E é isso aí. Uma salva de palmas.